Vai começar o Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai estrear contra o Atlético Goianiense. A gente estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. O Flamengo de Tite é um grandíssimo candidato, mas tem companhia nessa lista. Gerson está de volta e pode ser relacionado para a partida do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Jogador Carlinhos é apresentado no Flamengo. Carlinhos, 27 anos, destaque pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e é um novo reforço para a temporada 2024. Flamengo pode reforçar a lateral direita. Danilo no Flamengo, a pedido do técnico Tite. Venda de Lucas Paquetá para o Manchester City vai gerar uma renda milionária para o Flamengo. E o Flamengo tem direito a receber uma bolada, é muita grana. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na tarde deste sábado. Chega mais na ação na tarde deste sábado, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Tem também a volta do Gerson, a apresentação do jogador Carlinhos e meus amigos do Flamengo prestes a receber uma bolada pela venda do Lucas Paquetá do West Ham para o Manchester City. Vamos analisar todas as informações do Flamengo, mas chega aqui dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, ó, da torcida do nosso Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias nós vivemos Flamengo, informações, notícias, tudo sobre o Mengão você vai encontrar aqui. Então aperte o botão aqui embaixo, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. E corre aqui nos comentários, escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Piauí, Pará, Maranhão, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte. Se você está no Paraná, Santa Catarina, escreva o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? E já arrisca o seu palpite, hein, pra partida de amanhã entre Flamengo e Atlético Goianiense. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, Flá TV, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Flamengo. Dia de apresentação no Flamengo, Carlinhos, 27 anos, destaque pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, chegou e é um novo reforço para a temporada 2024. Carlinhos falou bastante sobre a mudança do jogador que começou como grande promessa no Corinthians, rodou um pouco e agora teve destaque no Nova Iguaçu até chegar ao Flamengo. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Eu era muito jovem quando tudo aconteceu e aconteceu muito rápido na minha vida, as coisas veio acontecendo e eu não tinha maturidade suficiente para chegar, né, onde eu tô hoje. Então hoje creio que eu estou preparado, creio que Deus me preparou para estar vivendo esse momento, então esquecer o passado e apresentar o novo Carlinhos, que hoje o Carlinhos é do Flamengo. Então Carlinhos tem essa possibilidade de estreia relacionado para o jogo e enquanto isso o Tite vai quebrando a cabeça ali para saber qual time colocar em campo nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Ele já tinha avisado depois do jogo contra o Palestino, alguns jogadores muito desgastados, a sequência é bastante forte para o Flamengo, não só a Libertadores, como o Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, tentou explicar as palavras de Tite de uma forma um pouco melhor sobre essa disputa do Flamengo nas 3 frentes que tem neste ano ainda, o Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil. Esse calendário irresponsável em que o Flamengo precisa se submeter, ele impõe algumas situações. Eu não posso falar hoje o que vai ser prioridade. Hoje o Flamengo não tem prioridade. A prioridade do Flamengo hoje, ela é no sentido de o que disputar ganhar. Que a gente precisa de embasamento da ciência para ir tomando as decisões. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva. Ele é mais difícil para os clubes que têm e desequilibrado para os clubes que têm
seus atletas convocados para as seleções. Uma possibilidade para o jogo contra o Atlético Goianiense é o retorno de Gerson. Pelo menos aos relacionados, ele está há quase 2 meses fora de ação por conta de um problema renal. Passou até por uma cirurgia, já treina com os companheiros, mas ia ser avaliado no treino desta sexta-feira e ainda no treino de sábado pela manhã. Depois a delegação segue para Goiânia, onde o Flamengo, enfim, no domingo, estreia pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, então, as informações do Flamengo. Vamos começar com a entrevista do Braz e do Spindel, André Kfouri. Eles falam sobre o calendário mais uma vez. Sim. E aí eles tentam falar sobre o que o Tite falou em entrevista coletiva. Qual é o campeonato que o Flamengo vai priorizar. Pelo jeito, eu acho que eles estão certos. Agora, nesse início, todos são prioridade. Marcela, houve ali um cuidado do Braz, especificamente, para não dizer alguma coisa que pudesse ser interpretada como Braz desmente Tite, porque o Tite, depois do último jogo do Flamengo, que foi pela Libertadores, disse: é humanamente impossível ganhar tudo. E a minha impressão é que aquilo que o Tite quis dizer é que é humanamente impossível ganhar tudo jogando com o mesmo time o tempo todo, ou seja, independentemente da competição, aquele 11 titular, que é uma expressão super antiga, entra em campo, se vira e tenta ganhar. Assim não dá. É preciso estabelecer prioridades no sentido de fazer as escalações conforme a ciência, como bem disse o Braz, aí eu concordo com ele, e aquilo que o treinador acha que é apropriado para aquele jogo. Com o mesmo time, nem o mito de que o Jorge Jesus escalava sempre a mesma formação, o que não é verdade, foram 7 vezes, alguma coisa assim, nem com essa crença que não corresponde à realidade, a coisa se torna possível. Agora, eu não concordo com o Spindel quando ele diz que o Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva. Isonomia esportiva seria, creio que é isso que ele quis dizer, uma situação de condições iguais para todos. Sim. Então, em relação a gramados, isso não acontece. Em relação a distâncias, isso não acontece. Existe venda de mandos de jogos, então isso já fere o que seria a isonomia esportiva do campeonato. E assim, os times vão poupando aqui, poupando ali. Você, às vezes, pode enfrentar uma equipe que é potente, mas com uma escalação alternativa, e você dá sorte naquele dia. São questões. Agora, quando ele fala do calendário, ele está se referindo à Copa América, aí não é uma questão de isonomia. É uma questão de um campeonato que não se respeita e não se dá o respeito por causa da omissão e dos problemas dos organizadores, ou seja, a Confederação Brasileira de Futebol. É absolutamente absurdo, estarrecedor, que o campeonato não pare durante a Copa América e que por até 9 datas, o Flamengo, o Palmeiras e outras equipes, porque não são os únicos, o Atlético, percam seus jogadores mais importantes. Isso não tem cabimento em nenhum lugar do mundo onde o futebol tem a importância que tem aqui no Brasil. Pois é, e essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense. A gente mostra, então, como os times foram nos campeonatos estaduais. O Atlético Goianiense, em 17 jogos, 14 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Um aproveitamento de 84,3%, 44 gols marcados, 11 sofridos. E o Flamengo, em 15 jogos, com 11 vitórias e 4 empates, um aproveitamento de 82,2%, 29 gols marcados, apenas 1 gol sofrido, André Kfouri. São 2 equipes que vêm muito bem neste início de temporada. O Atlético Goianiense com 14 vitórias seguidas. É impressionante como é uma equipe que não perde, mas a gente pode olhar para o adversário também para o outro lado. E o Flamengo, que quer tanto esse campeonato brasileiro, e tem aquela história, né? Se ganha o campeonato nos primeiros jogos. Em relação ao começo de ano, né, cada um no seu ambiente, o Flamengo e o Atlético, nós temos pouca coisa a apontar aí em relação a, olha, poderia ser melhor e tal. É claro que no Flamengo, especificamente, existe sempre aquela exigência de não apenas vencer, mas dar espetáculo, encantar e tal. Mas o Atlético Goianiense, nas mãos do Jair Ventura, tem um início de temporada muito, muito bom. É um clube que tem estrutura para se manter na Série A a partir desse ano, né, para o ano que vem. Acho que no ano passado as competições simultâneas prejudicaram muito o Atlético Goianiense. Ele foi fundo em Copas, né? E aí teve de amargar uma 18ª, se não me engano, 18ª colocação no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Jair Ventura assumiu ali pela metade, 20ª rodada,
da Série B de 2023 e perdeu pouquíssimas vezes. Tem aí uma trajetória no comando do Atlético Goianiense muito respeitável, que merece aplausos. É um time que sabe o que quer, bem organizado ofensivamente, não é apenas uma equipe que se preocupa em defender bem e sair assim, com mais interesse em jogar no contra-ataque. Esse não é o time do Ventura agora no Atlético Goianiense. Agora, o Flamengo é um outro tipo de adversário. É evidente que nesse ótimo início de temporada 24, o Atlético não enfrentou ninguém do calibre do Flamengo. E toda vez que o Flamengo entrar em campo no Campeonato Brasileiro, ele vai ser considerado ou o favorito ou o outro time vai ter a mesma estatura que ele do ponto de vista do potencial. Então, é bastante difícil a situação do Atlético Goianiense. O Flamengo vem para ganhar esse Campeonato Brasileiro e deve começá-lo a todo vapor. Porque, como você lembrou, talvez não se ganhe nas primeiras rodadas, mas pode se perder. É o Pep Guardiola que disse isso, né? Campeonato de pontos corridos, você perde nas 8 primeiras. Pois é, e aí é um Flamengo que entra realmente como favorito, mas também com essa obrigação de vencer, e isso pode pesar em algum momento para o Flamengo. Aí no domingo, muitos jogos. Olha aqui, Atlético Goianiense e Flamengo, Atlético tricampeão goiano, 15 jogos sem perder, dirigido pelo Jair Ventura, contra o Flamengo, campeão carioca, invicto do Tite, que até agora em 17 jogos na temporada levou apenas 2 gols, e sendo o time do Tite, levou apenas 1. 4 da tarde, domingo, na volta do Serra Dourada, que estava fechado. Também domingo, Corinthians e Atlético Mineiro, interessante esse jogo aqui. Vasco e Grêmio, olha aí que jogo interessante em São Januário. Atlético Paranaense e Cuiabá, o Brasileirão é pesado, hein? Cruzeiro e Botafogo, e Vitória e Palmeiras em Salvador. Sensacional a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, ele apresenta desafios como nenhum outro no mundo apresenta. O primeiro eu já citei, a quantidade de times grandes, times de camisa, com torcidas grandes e representativas. O Brasil tem pelo menos aí 13, 14 times que nós podemos considerar times de camisa, times de elite, times de grande torcida. Isso é um diferencial, porque os jogos se tornam mais pesados, mais atrativos. E nenhum outro campeonato do mundo tem a quantidade de times grandes como tem o Brasil. Mesmo muitos desses times grandes não tendo chance de ser campeão, mas são times grandes, que têm torcida, que têm tradição, que têm história. Então, enfrentá-los sempre é mais complicado. Depois, o tamanho do país, as viagens. Você um dia joga em Porto Alegre, que está frio, e na outra semana você pode estar em Fortaleza, na outra ponta do país, que é praticamente você cruzar o continente europeu aqui na parte ocidental, e com uma temperatura completamente diferente, né? Toda semana, além da Libertadores, que exigirá também muitas viagens longas, e a Copa do Brasil, que em breve voltará, tem muito jogo, muito deslocamento. Então isso aí é outro desafio. Os grandes campeonatos do mundo, por exemplo, Premier League, La Liga, os deslocamentos são muito pequenininhos e são feitos muitas vezes até de trem. Na Itália, a mesma coisa. Na Alemanha, a mesma coisa. O único país, né, que tem um campeonato de futebol com deslocamentos muito grandes, os Estados Unidos, né, junto com o Brasil, mas é claro que o Campeonato Brasileiro é muito mais forte que a MLS, ainda tem um nível bem superior que a MLS, e o Campeonato da Rússia, né, que os times viajam bastante porque o país é o maior em área territorial do mundo. Mas é aquilo, não existem nesses países uma quantidade de times da grandeza e do peso dos times brasileiros. No Brasil nós temos os 4 do Rio, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Times grandes. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Times grandes. Atlético e Cruzeiro. Times grandes. Grêmio e Internacional. Times grandes. Aí você vai para o Paraná, você tem Atlético Paranaense e Curitiba. Times importantes. Aí você vai para a Bahia, você tem Bahia e Vitória. Times importantes. Também times pesados, com grande massa torcedora. Aí você tem o Fortaleza lá na Arena Castelão,
que é enjoado de jogar lá, né? Torcida fantástica. Agora você tem o Atlético Goianiense, que está fazendo um grande trabalho lá em Goiânia, tem o Cuiabá, que faz um grande trabalho também lá no Centro-Oeste. Só falta mesmo um representante da região norte do Brasil. Porém, para mim, uma coisa é clara. Quem tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro são poucos, exatamente por isso que eu citei, por todos esses pontos. Para ganhar o Brasileirão, tem que ter elenco, tem que ter um trabalho já consolidado ou um trabalho que esteja iniciando, mas que seja afinado entre técnicos e jogadores, comissão técnica e integrantes do elenco. Senão, já era. Você tem que ter peças de reposição de qualidade e você tem que ter 2 times competitivos para ir revezando, porque senão não aguenta. Vai ter que selecionar um jogo aqui, outro jogo ali, para poupar. Então, galera, claro que os times querem ganhar a Libertadores da América, que é o principal objetivo, é a grande meta. A Copa do Brasil é muito importante, tem uma premiação muito alta, mas para ganhar o Campeonato Brasileiro, por todos esses fatores aqui que eu citei, para mim, exatamente por ter muito elenco e ter um trabalho que está se consolidando, o Flamengo de Tite é um grandíssimo candidato, mas tem companhia nessa lista. O Palmeiras de Abel Ferreira. Esses 2, para mim, estão em destaque de novo. São os times que têm mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro e suportar essa maratona com as outras competições. E eu coloco mais um nessa relação com chance de ter a conquista do Brasileirão. O Atlético Mineiro, o Galo. Está em desvantagem porque o Milito acabou de chegar. Então os jogadores estão assimilando o trabalho dele. Isso é uma desvantagem em relação ao Palmeiras, do Abel principalmente, que está lá há praticamente 4 anos, e o Tite, que chegou no Flamengo há 6 meses. Mas o Atlético tem elenco. O Atlético tem grandes jogadores e tem peças de reposição. Então, para mim, o título brasileiro ficará entre Flamengo, que para mim é o que tem mais chance, Palmeiras, que tem muita chance, e o Galo, que tem chance. Desses 3, para mim, não escapa. Fica entre um deles. Aliás, como foi no ano passado. O Red Bull Bragantino apareceu na reta final, fez um bom campeonato. O Botafogo foi uma grande surpresa, tinha o título na mão e jogou fora. E aí ficou sobrando para quem o título? Palmeiras, Atlético ou Flamengo, que cresceram no segundo turno e entraram na disputa. E o Palmeiras pegou. O Palmeiras é o atual bicampeão. Então anote o que eu estou falando. Para mim, está muito claro. A briga por Libertadores será muito intensa, a briga contra o rebaixamento será intensa, mas para título tem 3 candidatos. Acabou aquela história, pelo menos nesse momento, que o Brasil tem 12 candidatos ao título de campeão brasileiro. Há muito tempo isso não acontece. O Brasil tem 3 candidatos ao título. Em alta no futebol europeu, Lucas Paquetá se tornou um dos principais assuntos desta terça-feira, já que o seu futebol foi ligado ao poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Destaque no West Ham, o meio-atacante é um sonho antigo do Manchester City. Na última janela de transferência, o brasileiro ficou perto de fechar a sua transferência, mas uma polêmica sobre envolvimentos em esquema de apostas esfriou o negócio. De acordo com a publicação do site Futmercato, dirigentes do clube e representantes de Paquetá entraram em acordo. A vontade mútua entre as partes pesou e a proposta apresentada pelo Manchester City foi aceita sem maiores restrições. Caso a negociação finalize com sucesso, o Flamengo teria direito a 2,7 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, segundo a cotação atual. Uma excelente notícia que pinta para o Flamengo, muita grana. De acordo com o The Athletic da Inglaterra, que é uma referência em futebol inglês, né? A referência máxima que tem. Os caras são muito sérios, né? E escreveram lá uma matéria falando sobre o Manchester City e o West Ham, que o Manchester City está preparando para esta janela de meio de ano no futebol mundial, né? Janela antes da temporada no futebol inglês, uma proposta milionária por Lucas Paquetá, jogador que pertence, como eu disse, ao West Ham. O Guardiola, que é muito jogador,
pode perder o Bernardo Silva para o Barcelona, seria uma reposição importante para o jogador, e o Flamengo tem direito a receber uma bolada, é muita grana nessa negociação. Essa proposta é de 85 milhões de libras, o que dá, na conversão para a cotação atual da libra, pouco mais de 510 milhões de reais. É uma dinheirama. O Manchester City tem muito dinheiro. E o Flamengo, como clube formador do jogador, devido ao mecanismo de solidariedade, tem direito a 4% dessa negociação, ou seja, quase 25 milhões de reais entrariam nos cofres do Flamengo, sem o Flamengo fazer nada, né? Só pelo fato de ter formado o jogador que está de saída, de acordo com o The Athletic, para o Manchester City, devido a uma proposta de 85 milhões de libras esterlinas. É muita grana, é uma excepcional notícia para o Flamengo, o que mostra, né, como é importante, primeiro, investir na base, né? A gente vem vendo alguns clubes aí do futebol brasileiro revelando jogadores, né? O Palmeiras, o Flamengo e tal, aquela coisa toda. E é muito importante, porque esses jogadores acabam saindo para o futebol europeu, e aí com o mecanismo de solidariedade, isso quando o Flamengo não fica com percentuais do jogador, como aconteceu nos casos de João Gomes e Rodrigo Muniz, que devem sair desses clubes também. O Flamengo, além de ativar o mecanismo de solidariedade, receberia ainda um percentual nas futuras negociações desses jogadores que estão arrebentando na Inglaterra, tá? Então, já falei sobre isso aqui, esse modo de negociação me interessa bastante, né? Quando o clube vende o jogador, não dá para dizer isso, por exemplo, quando o cara vai para um Real Madrid, para um Barcelona, que esses clubes dificilmente vão revender o jogador, tá? Aí, no caso, vale vender um valor mais alto sem direito à participação em futuras negociações. Mas quando o jogador vai para um clube de segundo, terceiro escalões ali do futebol europeu, aí sim, vale a pena, né? No caso do Paquetá, ele já foi para o Milan, para o Lyon, para o West Ham, aí o Flamengo teria direito apenas, entre aspas, né, ao mecanismo de solidariedade, portanto, muita grana, quase, 25 milhões de reais. Bom, uma frase polêmica do Tite, né, ganhou repercussão durante esta semana, né, após a vitória do Flamengo sobre o Palestino, de que ele iria conversar com a diretoria rubro-negra para saber qual era a prioridade. Concordo com o Tite nesse caso, no que diz respeito ao método, né? Essa é uma decisão que tem que ser institucional. Técnico nenhum tem, a não ser quando o clube é uma bagunça, né, a prerrogativa de definir sozinho qual é a prioridade do clube para a temporada. E tem jogo pra caramba. O Flamengo, se chegar a disputar todas as partidas na temporada, vai chegar a quase 80 jogos. É muita coisa. Então, em algum momento vai ter que definir as prioridades. E tem elenco para isso. Se a gente pensar num time reserva do Flamengo aqui, com Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Alan, Gerson, e aí no ataque, né, talvez falte uma peça ou outra, Bruno Henrique, Vitor Hugo e Carlinhos, é um time muito forte, é um time que pode brigar sim. Então, contra adversários mais fracos, pode ser uma escalação interessante aí do técnico Tite do Flamengo. Então essa é uma decisão que, na minha opinião, deve partir da diretoria. O Tite faz certo, chega e fala, vem cá, qual vai ser a prioridade? A prioridade é essa. Beleza, então eu vou agir de acordo com a prioridade. O que não pode haver depois é trairagem, né? O Flamengo, em determinada competição, que deixou de priorizar, vai mal, e aí o cara é demitido, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, acho que o Tite acerta no que diz respeito ao método, né? E o Marcos Braz falou na entrevista coletiva concedida na apresentação do Carlinhos nesta sexta-feira sobre consultar departamento de fisiologia. Ele não citou, né, nominalmente, mas departamento de fisiologia, por exemplo, do Flamengo. É óbvio que deve ser uma decisão em que as partes envolvidas têm de ser ouvidas, né? Então não dá para tomar uma decisão assim da cabeça de alguém, né? Tem que ouvir, chegar no departamento de fisiologia, por exemplo, de preparação física, falar, vem cá, quem que tá bem, quem que não tá,
quem pode estourar, quem não pode, aí definir a prioridade. E a pedido do técnico Tite, o Flamengo mira a contratação do jogador Danilo, que atua pela Juventus da Itália. O Flamengo segue de olho nas oportunidades do mercado de transferência e uma delas é o lateral direito Danilo da Juventus. O time rubro-negro está analisando a contratação do experiente jogador da seleção brasileira que tem vínculo com o time da Itália. De acordo com o jornalista Rudy Galetti, o Flamengo abordou novamente a equipe de agentes de Danilo. Isso porque o time rubro-negro e os agentes do lateral estiveram em contato em junho de 2023 para explorar uma possível negociação. Em um vídeo circulado na internet, o jogador Danilo falou em uma de suas entrevistas que ele é flamenguista e torce para o mais querido. Eu, minha família, a gente pequeno, eu sou flamenguista, né? Torcedor do Flamengo, meus pais, meus irmãos são todos. E, claro, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Eu tenho muitas memórias da minha infância de jogos do Flamengo. Tem atualização importante sobre o novo estádio do Flamengo. Lauro Jardim, colunista do jornal o Globo, ele subiu uma matéria aí muito interessante e eu confirmei. De fato procede. Ele diz o seguinte: numa reunião que acabou há pouco mesmo, com Eduardo Paes e com o deputado Pedro Paulo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e seu vice-presidente-geral, Rodrigo Dunst, receberam oficialmente o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro para a construção de um estádio do clube no gasômetro, na zona portuária da cidade. As conversas com o prefeito e o deputado incluíram a aprovação e eventual transferência do potencial construtivo da sede social da Gávea, fator que deve ajudar a concretização do projeto do novo estádio. O potencial construtivo se refere à quantidade de construção permitida em um terreno de sua propriedade. Esta medida é utilizada para controlar o crescimento urbano de acordo com o plano diretor de cada cidade. Beleza, uma etapa foi superada, falta outra, a financeira, que ainda está encrencada. O Flamengo negocia com a Caixa o estádio. O clube quer erguê-lo no terreno do banco. Várias reuniões têm sido realizadas, mas, por enquanto, sem qualquer chance de fechar um acordo. Motivo? Divergências ainda grandes entre as avaliações que as partes fizeram da propriedade. Bom, galera, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, como diz a própria matéria aí. Acho que o copo meio vazio, a questão financeira ainda está pesando, embora o Flamengo tenha condições, tenha receita, tenha caixa para fazer a compra do terreno, mas, obviamente, não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando à toa. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E o Flamengo está agindo de maneira correta, na minha opinião. Copo meio cheio, pelo visto, e eu já venho falando isso aqui, que era o meu sentimento, essa história de estádio próprio vai sair do papel. Vai demorar, é claro, não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Mas, ao menos, Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e o seu vice, Rodrigo Dunst, estão se movimentando bastante para fazer com que esse projeto saia do papel. Ah, mas está fazendo por ser ano político. Não sei, nem quero saber. Eu, como torcedor do Flamengo e até mesmo como jornalista que acompanha o dia a dia do clube, torço para que o Flamengo tenha logo seu estádio próprio. Só falta isso para esse clube enorme. Esse clube é enorme e ele não pode não ter um estádio próprio. É a minha opinião. É óbvio, tem que ter um estádio próprio para chamar de seu e um estádio do seu tamanho, enorme, grande, para tentar aguentar a força da torcida rubro-negra. E eu acho que agora esse projeto vai sair. Marcos Braz e Bruno Spindel falaram com a imprensa. E uma dessas declarações, o Bruno Spindel, ele pediu a palavra e ele falou o seguinte: desculpa se eu for redundante, são cerca de 80 jogos no ano. É humanamente impossível para qualquer atleta jogar 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Se você o colocar nos 80 jogos, o risco de o atleta se lesionar é enorme. Com todos os recursos que o Marcos Braz colocou, é o que vai ser em relação ao calendário. O Flamengo criou um elenco robusto para disputar todas as competições. Você tem clube com folha salarial similares ou até maiores em relação ao do Flamengo. Não é só o recurso financeiro que traz a competitividade, mas é um indicador. Você tem os 9 jogos da Copa América em que o Flamengo vai ser desfalcado. Essa escolha de priorizar a Copa do Brasil, quem fez foi a CBF, acho que a CBF fez uma escolha comercial. Ela deve lucrar 200, 300 milhões. É uma dedução. Do ponto de vista esportivo, não faz sentido você tirar todos os atletas de seleção, que devem ser 40 no Brasileiro,
e desprestigiar o campeonato. É a última vez que vamos tocar nesse assunto antes de o campeonato começar. Mas a CBF rompeu um princípio que ela tinha da isonomia quando fez essa escolha. O Campeonato Brasileiro não tem isonomia esportiva. Ele é mais difícil e desequilibrado para os clubes que têm atletas convocados. Gente, com todo respeito, o Bruno Spindel está coberto de razão. E esse assunto mostra como o futebol brasileiro não é nada unido, muito pelo contrário. Porque todos os clubes da Série A, por que eles não reclamaram? Foram apenas alguns que foram à CBF pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Vocês sabem por quê? Ninguém fala, mas eu vou falar. Porque o time que não vai ter nenhum convocado quer tirar proveito do Flamengo, por exemplo, que vai ter meio time titular convocado para a seleção de Copa América. É por isso. É um olhando para o seu próprio nariz, para o seu próprio umbigo. Ninguém está afim de valorizar ou melhorar o produto futebol brasileiro. Os clubes, ou melhor, quem representa esses clubes, eles só querem tirar proveito da situação. E é isso. Se a gente for parar e analisar, olha quantos clubes foram lá na CBF reclamar, pedir a paralisação do brasileiro durante a Copa América. Alguns. Aqui no Rio de Janeiro, vários foram. Confesso que eu não lembro se foram os 4 grandes. Mas eu sei que Flamengo, Vasco e Fluminense foram. Não lembro se o Botafogo foi, então não quero ser injusto aqui. Mas alguns foram, quando na verdade era para todos irem. E é isso. Quem tem o melhor elenco é prejudicado no Campeonato Brasileiro. O Bruno Spindel está coberto de razão. Coberto, e está certo. E essa resposta veio porque teve uma jornalista que perguntou ao Marcos Braz sobre a declaração do Tite, dizendo que ia conversar com a diretoria para entender qual é a prioridade, dando a entender que poderia poupar agora no Campeonato Brasileiro. E se poupar, não vai ter nenhum problema, torcedor, não é para reclamar. A sequência de jogos do Flamengo é intensa. O Flamengo vai pegar depois do Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, aí tem Bolívar, fora de casa na altitude, depois tem Botafogo, clássico regional. É óbvio, vai chegar um determinado momento que o jogador vai ter que ser poupado. Foi o que o Bruno Spindel acabou de falar. E ele, nessa declaração, ele ainda explicou que contra o Nova Iguaçu, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, foi o jogo que os atletas mais se desgastaram fisicamente. Segundo ele, vários jogadores bateram recordes de distância percorrida, velocidade, enfim. Foi um desgaste físico muito grande. Onde eu quero chegar? Que o futebol brasileiro não é unido nem um pouco. É cada um olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio nariz. E nós, torcedores, jornalistas, nós vamos ver um Campeonato Brasileiro durante 9 rodadas prejudicado, nível técnico abaixo. Por quê? Porque os jogadores de seleção estarão em suas respectivas seleções durante a Copa América. Para finalizar nosso vídeo, Gerson está totalmente liberado pelos médicos do Flamengo para poder voltar a jogar. Uma baita notícia, estamos no dia 12 de abril. Óbvio, ele de repente vai ter que fazer um trabalho físico para se aprimorar. Não tenho informação se vai viajar para Goiânia para o jogo contra o Atlético Goianiense nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Não tenho essa informação, mas a boa informação é ele está liberado pela equipe médica. Está recuperado, treinando normalmente. Agora depende do Tite escalar ou não. E eu tô na dúvida, onde o Tite vai colocar o Gerson? Vai brigar por posição com o De La Cruz de segundo volante? Hoje o De La Cruz, na minha opinião, é titular absoluto. Eu colocaria o Gerson para brigar por posição na ponta direita com o Luiz Araújo. Com o De La Cruz ali, não vai ter vaga para o Gerson, não. Não sei o que vocês pensam, quero saber, podem comentar à vontade. É isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai estrear no Campeonato Carioca, a partida contra o Atlético Goianiense. Já arrisca o seu palpite aí nos comentários. Ó, e antes de a gente terminar o vídeo, lembrando a você que no dia 30 de abril nós vamos sortear, olha aqui, ó, 2 mantos número 2 do Flamengo, hein? 2 mantos número 2 do Flamengo para 2 inscritos aqui do nosso canal. Para você participar, o primeiro passo é você estar inscrito aqui no nosso canal. E também tem um link na descrição do vídeo com as nossas redes sociais, tanto o Instagram como o Twitter, o novo X. Você tem que seguir a gente lá também, tá bom? Então vai lá, clica e segue a gente e fica ligado que já nos próximos vídeos vamos falar qual é o próximo passo que você precisa fazer para você participar e concorrer, ó, ao manto número 2 do Flamengo, tá bom? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim você vai ficar ligado sempre nas notícias do Mengão, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.